Olá, pessoal, estamos com mais uma resenha Glicogênio. E antes de anunciar aqui a nossa convidada de hoje, quero pedir para que vocês curtam, compartilhem, mandem para todos os amigos, assistam as resenhas anteriores e, antes de chamar a nossa convidada, vamos para a nossa vinheta. E vamos lá, vamos começar um bate-papo bem bacana hoje com a Jaque Rodrigues, a Jaque do futsal. Muito bem-vinda, Jaque, um prazer te receber aqui e vamos conversar um pouquinho, vamos fazer a nossa resenha do dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do esporte da nossa cidade, da minha modalidade e do projeto do Atibaia Futsal. Maravilha. Bom, você vai falar do teu projeto, que é um projeto lindo. A gente estava aqui, nos nos bastidores, né? Entendendo tudo um pouquinho. Mas eu gostaria que você falasse aqui pra gente, começar com tudo começou na tua vida. Se foi no futsal mesmo, se foi no futebol, campo. Conta aí pra gente a tua história, teu início. Desde pequeno eu jogava. Acho que deve ser uma recordação lá dos 7, 6 anos, eu sempre gostei de jogar futebol, meu pai jogava, então, dos 3 filhos, eu tenho um irmão mais novo, uma irmã mais velha, eu era a única que puxei para jogar futebol. E eu sempre joguei muito bem, então, desde pequena eu jogava com os meninos, tenho recordação de escola, sempre brincando com os meninos, e competi boa parte da minha vida, mas nunca quis ser atleta profissional. Primeiro que era muito mais difícil, né? Não tem tantas oportunidades como tem agora. E também meus pais sempre foram mais simples, vieram do sítio, então a gente não tinha todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento que a gente tem agora, que facilita muito a inclusão de atletas no meio esportivo. E a facilidade também, sim, né? Internet e tudo, sim, né? Naquela época não tinha muito sim. isso. Então, assim, eu sempre joguei na escola e dei sequência na escola. Quando eu tinha uns 15 para 16 anos, comecei a competir, tive a oportunidade de ir embora, ir para outros lugares jogar, mas nunca desgarrei da saia da mãe, criada mais perto e tal, nunca quis esse objetivo. E aí, quando acho que eu tinha uns 17 anos, eu jogava num time e um amigo chamou para montar um projeto social, que ainda existe hoje na cidade. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto social e gostei, né? Comecei a ver como era e tal. Aí tive a oportunidade de... Um outro professor que trabalhava me chamou para ser treinadora de goleiros. Falei assim, eu nunca fiz isso. E tinha a seleção de Atibaia, de futsal masculino, e ele me chamou para participar. Eu falei, nunca fiz isso, mas... eu gosto muito do esporte. Mas vamos lá, né? E aí eu fui, aí comecei a fazer curso, comecei a ver como era tal. E fiquei trabalhando quase dos 18 até acho que os 21, 22 anos, como treinadora de goleiros da seleção de futsal masculino adulta. Mas, foi do nada, só como eu já dava aula para as crianças e tal, e ele viu essa oportunidade e ele me chamou. E aí era um projeto voluntário também, né? Só que viajava muito, tinha o pessoal tal, a gente ia para Campinas, fazia a região de Campinas, depois a gente foi começar a jogar São Paulo e tal. E aí eu fiz uma vivência muito boa, e eu fiz muitos cursos. Então eu fiz curso com o treinador de goleiros da seleção brasileira, eu corria muito, eu ia pro treinador do Corinthians, então a gente conseguia adquirir um bom conhecimento nessa parte. Uhum. E aí vivi essa parte de competição. E aí depois já fui parando, vi que não era mais, que eu não queria mais jogar, que eu já gostava mais desse outro lado. E comecei a partir para os projetos sociais. Mas nesse tempo você jogava e também treinava? Você fazia as duas coisas? Só que daí eu trabalhava com o masculino, eu trabalhava com a equipe adulta masculina. Sim. Trabalhava no projeto social, né? Falo trabalhar, mas não. Sim. Ajudava no projeto social, de voluntário aos sábados e jogava, competia. Então, assim, um time chamava pra jogar, jogava por Bragança, joguei por Extrema, cheguei a jogar em alguns lugares. E jogava aqui na cidade, joguei muitos anos no São João e tal. Então eu jogava. Chegou uma hora que começou a bater, você vai continuar jogando ou você vai para esse outro lado? E aí eu optei por esse outro lado, que eu queria mais as escolas, queria mais as crianças. E aí dei início aí
a minha vida só como treinadora e comecei a trabalhar com os projetos sociais. Montei um projeto social no bairro do Maracanã, que é bem mais afastado, é a zona rural. Trabalhava no Boa Vista também, que é o extremo da cidade. E aí comecei a dar sequência aí só com o trabalho com as crianças e com o feminino. Que daí parei de jogar e aí montei meu time feminino. E aí isso daí já se foram 13, 14 anos. Nossa, tudo isso? Eu era bem nova, eu comecei bem nova. Acho que eu parei de jogar, eu devia ter uns 22 anos por aí. E aí não quis mais jogar e montei os times feminino, o time feminino e montei o projeto das crianças. Só que até então, nessa época, eu levava o projeto das crianças realmente como parte só social. E as meninas como parte de competição. Então, montei a equipe de competição e nós começamos a disputar as competições da nossa região, Atibaia, Bragança, Perdões, e fomos crescendo aí no âmbito do feminino. Uau! Lidar com essas duas coisas, eu acho que é para você... Como que era o teu dia a dia? A tua rotina ali de se desdobrar entre... Porque você estava com um projeto, né, social e... meninas aí já de alto rendimento. De alto rendimento. Então, assim, era tranquilo e não era tranquilo, porque no social... Não era tranquilo, não tem como ser tranquilo. Era tranquilo. Eu levo muito as coisas muito na boa, assim, eu sou uma pessoa bem tranquila mesmo para tudo. Então, o feminino, quando nós começamos a parte de competição, eu sempre enxerguei... que não dá para ser só dentro das 4 linhas. Então, a minha visão não é só o jogo ali naquele quadrado. Então, eu consigo ter eu sempre falo isso, que a minha visão periférica, ela é muito boa, porque eu consigo estar num ambiente, eu estou lá dentro da quadra e eu sei tudo que está acontecendo ao meu redor, porque eu já tenho um olho para ver isso. E quando eu penso no feminino, pensava no feminino, eu pensava a mesma coisa sobre essa questão geral. Não dá para ficar só dentro das 4 linhas. Eu comecei a receber meninas de vários lugares e com várias condições. Aí eu falo sobre a base familiar, que muitas vezes não tem uma instrução adequada, não tem um conhecimento de algumas coisas. Então eu comecei a fazer esse outro lado, esse lado fora. Eu tenho uma atleta aqui dentro da quadra, mas eu não vou ser uma professora que só vai olhar para a atleta aqui, enquanto ela está aqui. Eu comecei a ver qual era a dinâmica familiar e como era a vida dessas meninas. Interessante. Isso vou dizer para você hoje assim, eu fiz por elas talvez uma coisa que poucas pessoas fariam. Se eu falar para você se arrepende? Não me arrependo. Mas eu acredito que eu peguei muitos problemas que não eram meus e que... Você humanizou. Então, por exemplo, assim, comecei a ver o lado da saúde, que eu precisava que ela fazia esporte para a saúde, mas como era a alimentação dela, tinha gente que não tinha saneamento básico, né? Então, assim, não tem. Como é a noção dela sobre higiene? Então, assim, até esses pequenos detalhes de instrução mesmo, de formação, porque não recebia essa base familiar. Então eram muito carentes. Então, precisava passar esse outro lado. Depois a gente começou a ver sobre a escola. Como era a situação delas na escola? É uma péssima aluna. Mas por que ela é uma péssima aluna? Porque ela chega na casa, ela tem que trabalhar, ela tem que não sei o quê. Qual que é essa condição? Então, a gente tentou fazer um acolhimento, receber dentro do projeto, trabalhar o esporte, mas não negligenciar o lado ser humano, o lado de formação. Humano, então, nesse período... Que é a saúde mental, né? Nesse período do feminino, eu fiz muito essa parte social, de olhar para o lado delas e falar, formação. Nós iniciamos com as meninas há 13 anos atrás. Então, eu tenho hoje meninas que se formou através do futsal, que conseguiu a primeira faculdade, que nós demos bolsa na faculdade, que nós formamos, e aí hoje eu olho lá, é uma profissional de educação física que trabalha e tal. Então, assim, eu sempre falo para eles que esse é o maior troféu que eu vou receber, que é ver eles formados, seja que eles não consigam ir para uma faculdade, mas que seja um ser humano bom, que seja um pai de família do bem, que trabalhe, que seja uma pessoa honesta. Essa é a maior vitória que eu posso ter, essa formação. E aí, no âmbito competitivo, nós nos tornamos muito forte. Então, assim, nós criamos o Atibaia Futsal. Então, assim, na nossa região, nós ganhamos tudo. Eu acho que as meninas, em 13 anos,
Elas devem ter o quê? Uns 50 títulos. Nossa! Porque elas ganham, tudo que tinha elas ganhavam. Então aí nós fomos para a região de Campinas, eu lembro até hoje. Isso era 2013. 2013, 2012. A gente adora essas histórias a primeira mesmo. A primeira final que a gente fez contra o Grêmio Limeira. O Grêmio Limeira era muito forte. Nós tomamos 4-0 na primeira final. Isso foi em 2012 para 2013. 2013 nós apanhamos mais um ano, tinha um time de Campinas, nós perdemos para ele o primeiro ano, nós perdemos para ele de 10-0. Quando foi em 2014, até o ano passado, 2023, todos os anos nós fomos o campeão de Campinas. Então, assim, a gente construiu uma história muito longa com o feminino. Nós ganhamos muita coisa. Longa então, assim, e forte, e nós né? Bem estruturada. formamos muitas meninas. Nós tivemos meninas que foram embora. Por exemplo, a Carol voltou agora e ela trabalha comigo, né? Ela voltou esse ano da Dinamarca. Ela ficou 3 temporadas na Dinamarca jogando. Nossa, gente, que genial. Nós temos uma menina que está no Sul, está no Leoas da Serra, que é um dos principais times de futsal. Então, assim, nós temos meninos espalhados que conseguiram. Então, o projeto foi vencedor, o projeto deu certo. E aí, ano passado, nós terminamos também o último. Falei assim, esse vai ser o último ano. Nós terminamos com um título. Falei assim, agora... Para fechar com chave de ouro. Encerrou esse ciclo. Eu achei que eu ia sentir muito, mas encerrou esse ciclo. E eu senti, assim, no meu coração que eu deveria... Comecei a ver... Estava mais perto das crianças, comecei a ver eles desenvolvendo, eu jogava as competições só aqui com as crianças, né? E eu falei assim, eles precisam mais de oportunidade do que as meninas. As meninas já estão se formando, já estão todas mais velhas. Os meninos precisam mais de oportunidade. Então, eu vou dedicar minha energia, tudo que eu posso, para as crianças você agora. Focou no... Aí eu parei com o feminino, encerrei um ciclo do feminino. Hoje nós recebemos meninas, mas para trabalhar nas turmas mistas. Sim. E não parte de competição. E aí a parte de competição mesmo, a gente trabalha com crianças hoje de 6 a 17 anos. Eu falo isso para eles porque os meus meninos de 16 são os meus meninos que começaram comigo com 7. Então, assim, nós estamos quase 10 anos construindo. Então, eu falo para eles, se vocês continuarem no caminho que vocês estão trilhando, eu acho que eu vou até o sub-20 com vocês. Eu falo, mas eu vou. Acho porque, assim, a maioria, se você for lá e falar assim, já que seu sub-16, seu sub-17 é quem? Eu falo assim, meu sub-16, meu sub-17 é um menininho que tinha lá 7 anos e está comigo até hoje. Então, assim, é uma jornada longa. É uma né? jornada. É uma jornada longa. Qual a tua filosofia de treinamento? Olha, eu sou duas pessoas distintas. Não, bom, vamos lá, Sou então. duas pessoas distintas. Eu tenho a Jaque, eu brinco com os meninos assim, que das 8 da manhã às 4 da tarde, eu sou a Jaque boazinha. Eu sou a Jaque boazinha, porque é a turma de iniciação. Então, é a turma do projeto social, no polo que eu dou, é a turma do projeto social. Então, assim, eu sou super... relax, super lá, de boa. bom dia, vamos brincar, vamos pá. Chegou às 4, às 10 da noite, que é a hora que entra a turma de treinamento, eu sou a Jaque meio bozinha, que não, já deixa esse lado bozinho de lado. Então, assim, na turma de competição, ela realmente é competição, então ela realmente tem o alto rendimento. Então, existe a cobrança, existe uma exigência muito maior. É diferente, uma exigência muito maior com eles, então não dá para ter a mesma linha que você leva de manhã. De manhã você relaxa, né? Você trabalha mais livre, você quer mais que a criança se divirta, que ela curta aquele. Na turma de competição, quando você chega lá eu sobrava a partir dos 13. Sub-13 para sub-17... eu vou ao extremo. No sub-8 e no sub-9 até o sub-11, eu continuo a Jaque boazinha. Tá tudo bem, não tem problema, vamos, tal. Aí tem uma mãe, assim, que já é uma parceira, uma amiga, ela fala assim, Gustavo só vai treinar com você até o sub-11. Porque aí, chega no sub-17, eu dou, assim, de igual para igual e eu não tenho mais paciência, não tenho mais bater e falar, é isso e vamos lá. Mas assim, e eu prezo muito, muito mesmo, eu falo pra eles isso, falo pra eles assim, vocês não sabem, quando o jogo começa, vocês não sabem que pra mim o jogo já começou uma semana antes. Então assim, eu carrego toda a carga de tudo. Não é só aquele momento da logística, ali. De valores que você tem que
tem que estar lá, você vai ter que pagar, tem que ter aquilo, você tem que planejar o uniforme, você tem que pensar em tudo. Então, quando eu chego no jogo, eu tenho que agradecer, eu falo assim, eu agradeço a Deus, porque minha cabeça é muito boa, eu consigo manter uma sanidade praticamente 99%, porque daí eu fiz tudo aquilo e eu ainda consigo chegar lá e concentrar no que eu tenho que fazer e ser a treinadora deles e tal. Então eu falo para eles assim, eu não quero nada, eu gosto de ganhar, vocês têm que gostar de ganhar, mas eu não cobro vitória, eu cobro empenho, eu cobro dedicação, porque para vocês chegarem aqui, entrar nessa quadra, colocar esse uniforme, você não sabe qual foi o corre que eu fiz para estar aqui, para vocês chegarem nesse ponto. Então assim, eu só quero dedicação. Só quero isso. E aí, mesmo na parte da competição, exigindo tanto isso, eu penso muito no lado escola, no lado humano. Eu sou muito rígida com a escola. Então, assim, Eles têm que te apresentar boletim? Eles têm que apresentar boletim, garoto bom de bola, garoto bom de escola. Eles têm isso no social também, eles precisam, sim. Porque eles têm que entender que é. Então, eu sei onde eles estudam, e eu falo pra eles, não adianta mentir pra mim. Vai chegar. Eu vou descobrir. Vai chegar e chega. Daí se aprontou na escola, vem alguém, sempre alguém fala. Então, assim, eu vigio, assim, mas uma vigia boa. Eu vigio muito esse lado. Você tá monitorando, eu vigio muito esse lado da escola, porque esse lado da escola, pra mim, é importante. Então, assim, não tá legal na escola, aí o pai vem e fala. Aí, tipo, quando pega pra falar comigo, aí as crianças já ficam assim. Porque eles sentem. Porque eles têm o apreço, eles têm o carinho, eles têm o respeito. E daí eles sabem que quando chega em mim, aí eu vou falar, daí eles pesam, eles sentem o peso da minha cobrança, sim, né? Sim. Mas aí eu falo assim, eles pensam que eu vou rasgar, que eu vou xingar. Daí eu sento assim, eu ponho a cadeira lá no meio da quadra. Aí as crianças estão treinando, eu ponho a cadeira no meio da quadra. Daí o cara senta lá, mas aí eu falo baixo, aí eu falo com ele assim tal, daí ele dá aquela pesada. Aí eu sei que ele vai melhorar. Entendeu? Eu sei que isso é importante. Então, essa parte da escola, do comportamento, de não estar obedecendo os pais, essa parte é muito importante. Então, eu faço muito esse lado, até o cara chegar. E se o cara não está cumprindo essa parte, ele não tem direito a merecer a competição. Então, ele não vai para a competição. Eu corto. Aprontou? Primeira vez é conversável. Segunda, terceira vez, você está fora. Pode ser o melhor aluno. Eu não me preocupo com o resultado. Eu me preocupo com a pessoa. Então, assim, é o melhor atleta que eu tenho. Vai fazer diferença pra mim. Você tá cortado do próximo jogo. Por isso. Isso dói aí dentro, né? Dói mais nele do que em mim. Porque pra mim, eu não tô preocupada com o resultado. Eu sei que vai fazer falta. Mas tô preocupada que se ele não aprender aqui agora, lá na frente ele não vai conseguir ser corrigido. Então é a hora de apertar e falar, você tá fora por causa disso. E aí você fala... Putz, não tem que fazer. Pô. Mas tem o ônus e o bônus. Tem que aceitar e é a minha parte. Dói, mas é a minha parte. Então não posso me inibir da minha responsabilidade. Você está lidando com o desenvolvimento humano, né? É isso. Você está desenvolvendo um ser humano que está ali, um ser né? Humano. Esse é o meu principal pensamento. Sim. E eu sempre falo para eles assim, eu planto uma semente. Qual que é a semente que eu planto? Eu vejo muita coisa no mundo e eu vejo muita gente que eu acho que o mundo tá doente. O mundo tá doente. O mundo tá diferente. O mundo tá doente, as pessoas, elas são cada vez mais individualistas, elas são cada vez mais só pensam em si, elas querem levar vantagem em tudo. Se ela puder pegar isso daqui e levar embora, às vezes ela leva, mesmo ela sabendo que é seu. Então, assim, o mundo está doente. E quando a gente viveu essa parte da pandemia, as pessoas falam muito disso. O mundo ficou estranho e tal, não sei o quê. Mas você já era assim. Você já era assim, porque não é porque você viveu a pandemia que isso te afetou que você vai se tornar uma pessoa. Eu não vivi a pandemia, eu não vou me tornar pior, não vou mudar. Então, assim, só aflorou. Só libertou o que você já sentia, e você pode justificar naquela situação. E aí o que acontece? As pessoas estão tão assim, individualistas, só pensam em você, não pensam no próximo, que eu falo para eles assim, sempre. O meu objetivo é plantar uma semente. Então eu vou lá e ajudo aquele cara. Eu ajudo aquele cara a ser uma pessoa melhor. O que eu quero dele? Eu não quero que ele vire lá e fale assim, Jaque, muito obrigado, Deus te abençoe. Não quero. Eu quero que lá na frente, quando eu não estiver mais aqui, esse cara que eu plantei a semente aqui, ele seja capaz de fazer algo bom para outra pessoa. É só isso. Então eu falo assim, eu te ajudei aqui. Tipo, eu tô te ajudando hoje, eu tô te mostrando tudo que eu faço por você. Lá na frente,
você vai ajudar outra pessoa. Então eu quero multiplicar as ações boas. Então eu quero multiplicar o que eu coloco nele, eu quero que ele multiplique lá na frente. Como é que ele vai multiplicar lá na frente? Se ele entender tudo o que está acontecendo com ele, as oportunidades que ele recebe, as coisas que ele começar a entender e dar valor a essas coisas, quer dizer que ele vai carregar esse valor e ele vai ser capaz de lá na frente transferir para outro ser humano. Então, eu estou tentando formar uma pessoa melhor para a próxima geração dele ser melhor. Então, se ele tiver uma ação melhor com outra pessoa, quer dizer que ele espelhou essa ação e nós vamos conseguir ter pessoas melhores. Parece uma loucura, mas é isso. Não, é efeito dominó. É isso, é exatamente isso que eu penso. Aí parece uma utopia, uma bobagem, mas eu acredito que essa seja a nossa função. Assim, essa é a tua missão. Você está plantando, como você colocou, você está plantando a sementinha ali e isso vai ser replicado. É exatamente isso. Então é isso que eu penso. É uma construçãozinha. Então hoje eu ajudei esse cara. Então beleza. E eu vou monitorando esse cara para ver se realmente as ações dele vão levar eles para esse bom caminho. Nesse trajeto todo, já perdi muita gente boa. Porque é a vida. A gente vive num caminho que, eu falo para eles assim, na idade deles, quando eles são pequenininhos, ainda tem o pai e a mãe, às vezes é mais próximo. Quando eles chegam numa linha dos 13 ao 17, eles estão andando na corda bamba. E aí o bem e o mal tá um do lado do outro. É o diabinho, né? O diabinho e o anjinho. E aí, a nossa sociedade hoje, ela é muito digitalizada, eles têm acesso a tudo, eles têm acesso tanto ao lado bom, de receber informações boas, quanto do lado ruim. E aí, essa situação do dinheiro fácil, de toda essa estrutura, e aí eles vivem num lado, talvez, da cidade, onde eles vivam mais soltos. E aí o pai e a mãe saem para trabalhar, o menino vai para a escola, e ele volta para a escola e ele vai para a rua. E aí o que falta no nosso sistema, no nosso governo? Faltam mais projetos, mais ações para conseguir atrair esse menino e dar outra perspectiva de vida. Porque se ele não tem uma perspectiva de vida, ele só vê na rua, o que ele vê na rua? Ele vê na rua o mundo fácil, ele vê na rua as drogas, ele vê na rua a criminalização. E aí ele pensa, não estou fazendo nada. Mas aí se tivesse um lugar para ele ir, para ele praticar esporte, se ele tivesse um lugar que fosse acessível, um curso profissionalizante, ele ia ver o outro lado. Então, assim, o nosso sistema, o nosso governo, ele é extremamente carente. E ele não está preocupado em profissionalizar e dar um caminho para esse jovem. Aí a gente vai ver o quê? Lá na frente. Os caras são presos, o cara é usuário de droga, o cara não sei o quê. Ah, foi o quê? Foi a família, foi tudo. É um conjunto, é o sistema. Então a gente tem que fazer o quê? Eu luto contra o sistema. Porque daí eu sei que o pai e a mãe do menino foi trabalhar, o menino tá lá na rua. Então, por exemplo, e se ele é meu aluno, eu fico de olho. Então eu controlo. Como você controla, Jaque? Escola, não sei o quê, tem treino hoje, tem treino hoje. Hoje tem treino segunda, quarta e sexta, beleza? Terça e quinta, você é obrigado a correr. Você tem que correr. Correr e me mandar o tempo aqui, ó. Então, assim, essas são essas coisas que você faz. Aí o cara pode falar assim, pô, a Jaque é chata pra caramba. Eu sou chata mesmo, falo pra eles. Mas pra ele pode não fazer sentido agora. Mas aí, lá na frente, se ele realmente conseguiu entender tudo, aí ele vai ver que fez sentido. Que isso mudou a vida dele. Porque isso deu a base para ele conseguir pensar fora dessa casinha e conseguir enxergar o mundo. Aí ele enxergou o mundo, aí ele vai ver que ele tem outras possibilidades e ele não precisa ir para esse caminho. Já que eu tô aqui te ouvindo e me ocorreu o seguinte. Você faz todo esse projeto que, trabalhar com crianças, adolescentes, é desafiador. Como que você, agora é uma pergunta pessoal, como que você trabalha contigo? Como que você faz, você falou assim, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, para lidar, tem que ser, eu falei, tem que ser. Como que você, o que você faz? Como que você trabalha isso quando você está sozinha? Porque não é algo fácil manter ali, estar com
várias crianças, né? Porque se a gente tem 1, 2, 3, né? A gente já fica doido. Imagina um conjunto, e são filhos que não são seus, então, que já vêm com uma educação. Como que você lida com isso? Como que você trabalha o teu autocuidado mental? Eu acho que eu não penso. Quem pensa não faz. Eu acho que eu não penso. Você tem os seus momentos de reflexão? Pra mim é muito natural. Tipo, não sei, é muito natural. Eu tenho um comando muito forte. Eu sou uma pessoa muito incisiva. Acho que já deu pra perceber. Sim, sou muito sim. incisiva. Então eu tenho um controle muito... Você sabe exatamente o que você quer. Muito bom. Então, tipo, eu tenho um controle muito bom deles, de tudo. Tipo, de não fugir, de estar ali. Eu acho, assim, que eu penso pouco mesmo relativo a isso. Eu não paro pra pensar. Porque às vezes eu parar pra pensar, às vezes eu falo assim, eu dou uma desanimada de algumas coisas. Então eu não paro pra falar assim, ficar avaliando. Eu fiz isso. Não, tipo, eu vou embora e sigo pra frente. Eu sempre ando pra frente. Então, eu não fico remoendo. Eu falo assim, né? Eu tenho um amigo que fala assim, eu não guardo mágoas. Eu tenho isso. Pronto, tá aí. Não guardo mágoas. A resposta não tá guardo aí. mágoas. Não tenho ressentimento de nada, não tenho nada. Não penso no que a pessoa me fez, não penso em nada. Eu só olho pra frente. Não sei como eu adquiri isso, como foi, mas eu não penso no que foi. Eu sigo. E acho que é isso que me faz continuar. Porque se eu parar e falar assim... Putz, olha, amanhã eu tenho um jogo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aquilo, não sei o que. Eu não penso. Eu só vou e falo, amanhã eu tenho jogo. Você levanta e faz. E depois as coisas vão acontecendo e vão se encaixando e vão dando. Então, assim, se eu ficar pensando... Porque nem se eu ficasse pensando hoje, pô, eu dormi tarde pra caramba, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu vou pegar e vou parar de ter jogo no final de semana. Porque daí na segunda-feira eu já acordo cansada. Se eu pensar isso... Você para. Você entendeu? Sim, então não, sim, eu tenho um jogo domingo, beleza. Segunda eu tenho que trabalhar. 8 horas da manhã eu tô lá, bom dia, vamos molecada, pá. É assim que funciona. Posso ter dormido 1 hora. Eu vou chegar lá e eu vou funcionar normal. Então assim, eu não fico pensando nas coisas que poderiam ou o porquê da vida. Não, o porquê da vida não. Porque eu tenho que fazer, então eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. É isso, eu entendo que essa é a função e essa é a missão. Esse é o teu fluxo, né? Você então segue. Eu sigo, eu não fico parando com essas coisas. Entendeu? Analisando. Não analiso, não faço análise, não vou na psicóloga, não vou no psiquiatra ainda. Talvez um dia, não vou. Talvez um dia tem que tomar um remedinho aqui e ali, talvez um dia vou ter que fazer uso do Rivotril, mas não faço. Por enquanto, não. Não faço, continuo na só dá uns gritos ali em campo, quadro, enfim. Só dou e sigo a vida e tá tudo certo. Você falou também da parte do suporte, né? Dessa questão da organização. Sim. Ou prefeitura, ou seja lá o que for. Como você vê isso? Como que as pessoas ou o sistema poderia melhorar? Falando agora, né, em específico, hoje aqui, a nossa resenha aqui é do futsal. Como que o sistema poderia... Não só futsal, mas dos esportes em geral. Eu acho assim, o Brasil, ele é imediatista em relação aos esportes. É só a gente ver nas Olimpíadas, nos esportes, quando a gente vai ver competições em nível mundial. Então a gente vê lá. O Brasil, acho que ele terminou em 17º na Olimpíadas, se eu não me engano. Não consegui acompanhar bem as Olimpíadas. Vamos pegar um exemplo do tênis, para ser um esporte elitista, né? Vamos pegar um exemplo do tênis, que é um esporte elitista, não é tão comum como os esportes coletivos. Qual é o grande nome do tênis no Brasil? É o Guga ainda. Quantos anos faz que o Guga parou? O Guga é o mais conhecido. Agora nós estamos tendo a Bia Haddad. Então, beleza. Só que olha como o Brasil ele é imediatista. O Guga parou há mais de 10 anos. Olha quanto tempo demorou para surgir no nome. Cenário mundial outra tenista brasileira. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que o Brasil, ele quer para hoje, então ele quer para a Olimpíada. Mas e as categorias de base? O que o Brasil faz para investir nas categorias de base? Entendeu? É muito falho a maneira. E aí, aonde que tá a falha? Vamos ver, quem foi que... Não posso estar falando besteira, mas acho que foi o Japão que terminou em primeiro nas Olimpíadas. Vamos pensar as 3 potências. Japão, China e Estados Unidos. Você sabe aonde está o segredo? Na educação. Por que está na educação? Na China, no Japão e nos Estados Unidos, esporte é junto com a educação.
Quanto tempo tem Isso é um incentivo Quanto tempo enorme. tem de educação física no nosso país? É 1 hora quando você tem educação física na escola. É. No Japão, nos Estados Unidos, quem vai para as melhores universidades? Os atletas vão para qual? Eles vão por quê? Porque eles são bons atletas, eles vão para as universidades. E o Brasil? Qual que é o investimento que o Brasil tem em educação e esporte? Então, o erro do Brasil é esse. Primeiro, o esporte não anda junto com a educação. Tem que ser aliado. Eu tenho que aliar o esporte dentro da educação. E a educação aliada ao esporte. Se eu tenho melhores alunos, eu vou ter melhores atletas. Aí a educação física escolar, 1 hora. O professor vai lá, muitas vezes, está saturado do sistema como salário, toda a estrutura, o professor vai lá, joga uma bola e não ensina. Você vai ver na China como é os treinamentos. As crianças têm 7 anos, o cara tá lá, treinamento. Esporte. Qual é o esporte do Brasil? Futebol. O menino começa lá na escola, meu filho vai ser jogador de futebol. Estados Unidos, China, Japão. As crianças têm conhecimento de todas as modalidades até os 13 anos. Depois dos 13 anos, elas são direcionadas para a modalidade que ela realmente gosta. No Brasil, o pai pega a criança, coloca lá no futebol, você vai jogar futebol. Aí a criança só desenvolve os membros inferiores. Qual é a parte que a criança deveria desenvolver? A coordenação motora. Eu tenho criança que chega com 13, 14 anos que ela não tem coordenação motora de corrida. Eles não sabem correr. A maioria das pessoas não sabe correr. Mas por quê? Não teve coordenação motora na escola. Então, o primeiro erro do sistema do Brasil é isso. O Brasil é de imediatista, ele quer só o craque. O Brasil enxerga o futebol e não enxerga as outras coisas. E o Brasil não alia educação com o esporte. O esporte, ele realmente, a frase que fala assim, o esporte transforma vidas. Lógico que ele transforma. Ele te dá os valores, ele te dá a disciplina, ele te dá o bem-estar, a saúde. Então, ele transforma. Só que, por que eu tenho que ter só isso e eu não posso adquirir junto o conhecimento? Porque uma coisa me levaria para outra. Os nossos atletas olímpicos. Entrou na faculdade. Tudo bem, a maioria consegue fazer bolsa, tal, parceria com a faculdade e o cara segue. Quando a gente foi tirando essa Olimpíada, na Olimpíada anterior, acho que saiu um dado estatístico, se eu não estou enganada, 50% dos nossos atletas olímpicos eram motoristas de aplicativo. Faziam a renda como aplicativo. Daí você fala assim, onde está o erro? O erro está aí. O erro está no sistema, está na educação. O Brasil só enxerga o futebol. E aí massifica pela mídia, por tudo, que o futebol é isso, que o futebol é isso. 5% das pessoas, dos atletas profissionais de futebol no nosso país, recebem um salário mínimo. 95% recebem um salário mínimo. Só 5% recebem mais que um salário mínimo. Isso é um dado estatístico. Então, assim, é ilusório. E a gente vê isso através da mídia. Como que a gente poderia mudar o sistema? Primeiro, melhorar a nossa educação física, ter um currículo, uma grade que permita mais tempo de educação física escolar, onde a gente os professores consigam trabalhar a coordenação motora, fazer toda essa fase de introdução, de aprendizagem com as crianças, que é muito defasado. Depois, nosso sistema, realmente o incentivo ao esporte chegar de maneira qualitativa, porque não chega, porque infelizmente no nosso país a gente tem uma gestão que ela é extremamente corrupta. Então a verba não vem para o esporte. Não chega. A verba não chega para o esporte. E não sou política ou nada, mas nessa situação desse mandato que estamos vivendo, está cada vez pior o incentivo ao esporte. Então essa é uma parte que a gente precisa parar e analisar. Trazendo para o nosso âmbito, na nossa cidade, qual é a situação? Nós precisamos de mais investimento ao esporte, nós precisamos da redistribuição correta, porque a distribuição não é correta na nossa cidade. Uns estão com muito e outros estão com pouco, e aí com quantidade de alunos, que dá para fazer um projeto legal. Hoje eu falo assim, eu atendo 500 crianças. Você tem apoio? Só a lei do incentivo, só recolho a lei do incentivo, recebo a lei do incentivo dos patrocinadores, faço o recolhimento do ISS. Não tenho o aporte que eu deveria ter para receber mais crianças, porque se eu tivesse um aporte financeiro maior, eu faria trabalhos em outros bairros da cidade. Eu não consigo atender. Tem demanda, mas eu não consigo atender. Hoje você está com quantas crianças no projeto? Hoje eu tenho 550 crianças cadastradas esse ano.
Mas geralmente irei. Mas eu não consigo atender mais e eu não consigo abrir novos polos porque eu não tenho um aporte financeiro para sustentar isso. Eu não tenho nenhum aporte financeiro que eu preciso para sustentar o ano que eu sustento. Mas eu sustento. Então, assim... Você tira leite de pedra. Então, assim, são dificuldades que a gente passa, mas, assim, eu realmente acredito no que eu faço, na minha missão de vida e no projeto que eu sigo. Mas, assim, a gente vê essa defasagem do esporte começando lá de baixo até o alto rendimento, que a gente vê só isso. Então, a gente vê, o Brasil só conhece os nossos atletas na Olimpíada. Então, assim, a gente foi ver o quanto era a premiação dos atletas olímpicos, como funciona. Então, assim, é só para aquele momento. Mas, pô, por que você não faz um investimento de base, porque você não começa lá atrás para a gente conseguir surgir os campeões? O brasileiro, ele é muito talentoso, mas falta investimento, falta estrutura, falta muita situação para o cara. Falta o suporte. Falta o suporte para o brasileiro, quando ele quer alguma coisa, é incrível. Ele faz. Ele tem garra. O brasileiro tem garra. Só que falta o suporte, falta a estrutura, falta o cara viver só daquilo. É muito difícil fazer esporte no nosso país, é muito difícil ser atleta no nosso país. É muito difícil. Os caras que realmente chegam ao alto rendimento, eles realmente são quase super-heróis, porque não é fácil ser atleta no nosso país. Não é fácil. E quando eles chegam ali no topo, eles vão embora, né? Tem tudo isso também. Tem toda essa estrutura. E aí a gente vê muito também, que eu falei sobre a massificação do futebol, né? Que acaba destruindo, assim, entre aspas, as outras modalidades, porque futebol e aqueles salários milionários e aquilo não sei o que, tudo aquilo. Você acha que estrutura. O futebol é tudo isso, né? As pessoas querem muito, né? A gente vê os pais ali, eu quero que o meu filho seja jogador de futebol. Você acredita que isso tudo é por conta dos salários gigantescos ou não? Eu fico muito triste quando eu vejo isso, sabia? Eu fico muito triste mesmo, porque eu vejo cada vez mais os pais projetando o futuro dos filhos e talvez projetando a própria aposentadoria. E assim, eles não sabem o quanto é difícil se tornar um jogador de futebol, o quanto não é saudável ser um jogador de futebol de alto rendimento, o quanto não é saudável ser um atleta de alto rendimento, não é saudável. Todo mundo fala isso, né? Nossa, eu vou ser atleta porque eu quero ser saudável. Então não vá, mentalmente. Isso não é saudável, é um absurdo, é uma estrutura psicológica que a pessoa não tem para aguentar. Mas os pais, hoje eu vejo assim, meu filho vai ser jogador de futebol. Então você vê lá uma criança de 7, 8 anos, que o cara massifica aquela criança. Treina, faz isso aqui, tal. Vai não sei na onde, vai num monte de lugar. Aí sabe o que acontece? Eu falo às vezes. Eu tenho bastante liberdade para falar e às vezes eu falo, olha, tá errado, não vai pra cá. A criança chega com 10, 12 anos, ele tá saturado, ele não quer mais aquilo. Não quer nem ver a bola. É isso que acontece. Só que aí é o pai, às vezes o pai quer muito mais do que a criança. Ou o pai é um cara frustrado que não conseguiu, ou ele vê a oportunidade de lá na frente o menino se tornar um jogador e uma estrutura financeira. Isso está péssimo no futebol, está muito ruim. Os caras estão acabando com o futebol das crianças. Aí você vai num jogo de sub-8, que os caras são lindos, as crianças são maravilhosas, e você vê pai discutindo na arquibancada, você vê pai gritando com criança, você vê pai xingando criança, aí você fala assim, cara, as crianças têm 8 anos. O que esse cara acha que é? Por que você errou isso? Por que você errou isso? Porque ele tem 8 anos. Porque ele está se formando. Porque ele vai errar 1000 vezes. Porque ele vai errar 1000 vezes. Ele tem só 8 anos. E assim, eu fico muito triste quando eu vejo isso e quando acontece. Porque eu falo assim, dá dó. Porque eles são muito... o problema nunca está entre eles. As crianças sozinhas, eles ali... eles são maravilhosos, é um processo, é lindo de ver o processo deles, mas aí eles são bombardeados com 1000 informações e com N situações. Né? Dificilmente eu posso falar isso e não tem problema, dificilmente isso acontece isso ali no projeto, mas você vê muitos lugares, principalmente escolinhas particulares, que o professor fala para o menino, vai para cá, e o pai fala, vai para lá. E aí o menininho fica assim,
Ele não vai para lugar nenhum. Para onde eu vou? Se eu não fizer, meu treinador vai ficar bravo. E se eu não obedecer meu pai vai ficar bravo. Então, assim, ele divide a criança, ele atrapalha a criança, aí ele vê o pai xingando o coleguinha dele, o pai falando, aquele menino é ruim, aquele não sei o quê. Então, assim, a que ponto? Onde a gente vai parar com isso? Então, as pessoas se esquecem. Aí eu sempre falo essa frase assim, quando acontece alguma coisa, falo assim, o futebol, ele não muda o caráter de ninguém, ele só revela quem você realmente é. Porque eu vou num estádio de futebol, eu não frequento, né? Mas eu falo assim, eu vou num jogo de futebol, vou num jogo de futsal. Eu não tenho filhos ainda, mas eu não xingo o juiz, eu não xingo o adversário, eu continuo sendo eu. Você fica ali, Eu continuo sendo eu. Mas não é porque eu sou uma profissional, é porque eu sou uma pessoa que não vai fazer isso. Porque eu tenho noção, porque eu tenho os valores. Você tem controle emocional. Porque eu não vou pegar e vou xingar o cara. Aí como você vê, a criança tá lá jogando e ela vê o pai na arquibancada. Pá, 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 pá. Aí os pais falam assim, a criança não vê. A criança vê. A criança vê. E aquilo abala ela emocionalmente. Então assim, qual que é o sentido disso? Aí o cara sai e quer agir, eu sou uma pessoa normal. Não, você não é normal, meu filho. Porque a partir do momento que você vai numa quadra e você xinga, a cultura do brasileiro já é de xingar o juiz. Você xinga o juiz, você xinga o adversário, você briga com seu filho, você xinga o colega do seu filho, você não é uma pessoa normal. Uma pessoa normal, um pai normal, ele vai lá e assiste o filho dele jogar. Ele torce pro filho dele, mas ele não torce pro filho dele, ele torce pro time do filho dele. Porque a criança, o pai que vai lá e fala assim, eu só torço pro meu filho, você fala assim, eu vim aqui pra torcer pra você. Não, você vai torcer pro seu filho, mas você torce pra equipe do seu filho, porque é o time que seu filho joga. Então assim, a gente tá num momento, nessa parte do esporte, que os valores estão completamente invertidos. E por que você acha que... Porque isso... Pela ambição do dinheiro, pela individualidade do ser humano, o olhar só para si, não pensar no outro. E eu falo assim, é que tipo, são visões e opiniões, não digo nem visão de vida, são noções, são valores diferentes, as pessoas estão com os valores invertidos, e aí quando a pessoa chega nesse âmbito do esporte, onde é competição, a não sei o que, meu filho, porque não sei o que tal, ela acaba perdendo o senso e partindo para um lado onde a gente só consegue enxergar o eu. E aí acontece essas cagadas, essas merdas, e aí dá essas confusões, e aí a gente vê jogo de criança, pai brigando na arquibancada. Isso é bem comum. Passei uma outra situação, acho que no começo desse ano, um jogo, não era meu, eu tava na arquibancada, e é uma foto até que viralizou, 2 treinadores discutindo, brigando. Treinadores? 2 treinadores dentro de quadra brigando, e a criança no meio fazendo assim, ó. Nossa, que imagem forte, né? Aí... Você está vendo como os valores estão invertidos? A pessoa que tem que estar lá para educar, que tem que ir para lá para dar o exemplo, e aí a criança separando, uma criança de, acho que era 10 anos, separando os 2 treinadores, assim, aí tem a foto. Aí você já vê que está totalmente invertido. É uma imagem forte. Porque, né, é o contrário, não pode. Então, assim, eu sempre falo isso, eu nunca mesmo, eu vou manter, você nunca vai me ver perder a linha dentro de quadra. Porque antes de eu pensar qualquer coisa, eu penso que eu sou a líder e que eu sou a treinadora deles. Eu nunca vou perder a linha. Eu nunca vou brigar. Alguém pode me tirar do sério ao extremo. O juiz, a torcida. Eu passo situações horríveis com a arbitragem por ser mulher, um machismo extremo. Mas, tipo assim, eu sempre lembro que eu sou a comandante daqueles caras que estão na quadra. E eu não posso perder a minha linha. Eu não posso perder a postura. Se eu perder a postura, eu que sou a chefe, como é que eles vão ter postura? Mas é um teste, é difícil na profissão. Nossa, um teste, É difícil na profissão, porque a maioria dos juízes são homens, a maioria dos treinadores são homens, e você é uma mulher. Um bom ponto, né? Falando dessa questão de uma mulher treinadora. Sim. E no futsal. Sim. Como que você trabalhou ao longo de todo esse tempo para ganhar o respeito?
porque você é respeitada. Como que você, conta um pouquinho, como que foi esse trabalho que você fez? Porque, primeiro, ser treinadora, ser líder, seja lá do que for, já é, né, para uma mulher já é complicado. Agora, dentro do futebol ainda, do futsal, é mais complicado ainda, é um peso muito maior. Como que você trabalhou para ganhar esse respeito todo? É um machismo tremendo, e agora o machismo, ele é estrutural do nosso país, né? Sim, o Brasil é um país machista. O Brasil é um país extremamente machista, não sei como é fora, Espanha nunca, também é. Nunca tive tanta... Acho que os Estados Unidos é menos, tenta buscar um pouquinho mais de igualdade, alguns países assim de primeiro mundo tenta, mas o Brasil ele é extremamente machista, é estrutural. Então, assim, no começo eu nunca lidei e nunca percebi isso. Então, por exemplo, fui crescendo, fui dando sequência à minha carreira e isso nunca foi um problema. E na parte social não existe essa parte do machismo, porque é um trabalho social. Aí quando você vem para o âmbito da competição, que é aquele negócio que a competição não é saudável, aí você entra nessa parte onde você ainda tem a situação do machismo. Mas assim, eu construí uma história longa em Atibaia, acho que dificilmente alguém não vai falar assim, não estou sendo, pelo amor de Deus, arrogante ou não, mas acho que todo mundo fala assim, Jaque do futsal. Então todo mundo, o pessoal conhece, né, o meio do esporte, as crianças, os pais. É um nome forte. Eu jogo, às vezes a criança fala assim, você vai na Jaque? Não vai nem no Atibaia. Você vai na Jaque? Lá os caras falam, vai na Jaque hoje? Hoje tem Jaque. Às vezes os caras falam, hoje tem Jaque. Porque eles pensam que eles falam assim, né, mas então, assim, acho que eles conhecem e tal. E aí, o trabalho do dia a dia vai te credenciando, né? Você pode questionar meus métodos, mas você não pode questionar meus resultados. Contra resultados não há questionamento, né? Então, exatamente. Assim, resultado eu nem lido com isso, mas porque não é o que me importa, mas resultado eu tenho. Então, assim, isso vai criando uma situação e vai te dando um credenciamento para você ter isso. Só que o machismo, ele continua existindo, às vezes enrustido, mas ele continua ali. Ele tá ali. Então, assim, você lida com um mundo, o futebol é extremamente machista e é um mundo dominado pelos homens. Então, assim, os homens se sentem acuados por nós mulheres e por nós mulheres que somos fortes. Então, eles se acuam. Então, eu estou num ambiente onde o árbitro é homem, onde os treinadores, 90% são homens, e aí, como é que fica o lado de você perder para uma mulher? Mas existe. Lá para claro eles existem. Então, como é que você vai lá e você perde para uma mulher? Como é que você você vai o árbitro e uma mulher quer falar com você? Sabe o que acontece com o árbitro? O homem vai, fala com ele, manda ele pro tomate cru e eu vou falar com ele me dá amarelo. Ele fala mais alto e me dá amarelo. Várias vezes acontece isso. Várias vezes. É triste, porque... Tipo, é porque eu sou mulher, porque se fosse homem, eu falaria com ele... Seria outro tipo de conversa. Ele não, mas é que como eu sou mulher, ele tenta se impor, se aparecer, e aí ele me pune com o cartão amarelo. Então, assim, é ruim, é péssimo. Ele mostra superioridade, né? Ele mostra superioridade, ele quer mostrar superioridade. Ele quer mostrar superioridade. E errado, porque eu tô falando sobre as regras, porque eu não sou uma pessoa... Eu não xingo o árbitro, eu falo com o árbitro, e ele me pune. Isso acontece muito, e muito. Então, assim, essa parte desanima um pouco. E aí, mesmo sendo tão credenciada, respeitada, tem machismo dos pais também. Tem machismo dos pais, que não vá ser na minha frente, mas que seja de maneira enrustida, que seja um comentário. Uma vez aconteceu assim, né, no meu projeto mesmo esse ano. Eu tava dando treino e tal, aí eu dei uma bronca no menino e tal, não sei o que. Aí um pai falou assim na arquibancada, um comentário para um outro pai. Depois uma mãe me confidenciou isso. O pai falou assim, a Jaque tá brava hoje, né? Daí o outro pai comentou assim, mulher tem disso, uma vez por mês. Ai, que bonitinho. Aí, tá vendo? Isso é um machismo. Lógico. Tipo assim, eu não tô brava, eu tô dando... não é porque... É qualquer coisa que acontece, é porque está na TPM. É porque é mulher, é porque tipo assim, mulher. Então assim... Mulherzice. É um absurdo. É um absurdo isso. É um absurdo a gente ter
essa estruturação do machismo e a gente viver isso hoje. E a gente tem que lutar diariamente contra isso. Porque, por exemplo, se ele acha isso, se ele acha isso, pega o filho dele e vai treinar com um homem. Por que ele traz o filho dele treinar ali? Por que ele não tira o filho dele dali? Por que ele lutou tanto para colocar o moleque ali? Porque essa mulher entrega resultado. Por quê? Você entende? Então, assim, porque ele me desrespeita quando ele fala isso. Eu me sinto desrespeitada. Porque eu não preciso provar pra ele, mas eu tô dando uma bronca no menino, porque eu tô dando uma bronca no menino. Não porque eu tô de TPM. Eu nem sei o que eu não existe TPM pra mim. Isso não existe, eu não sofro dessa situação. Mas isso não tem nada a ver. Então, assim, são essas pequenas coisinhas diárias que tá tipo assim, pode ser eu falar, se eu fosse questionar ele, por exemplo, assim, foi uma brincadeira. Mas isso não é uma brincadeira. Não. Isso é uma brincadeira desagradável. Isso é um machismo, né? Isso é um machismo. Tá errado, você não pode falar isso. Então, esse pai é o mesmo que vai educar o filho dele, que o filho dele não vai respeitar a mulher, que não vai ter a situação, porque ele fala assim com a mulher. Entendeu? Então, quando eu venho como uma mulher e eu me imponho e eu também estou lutando contra o machismo que está criando na situação do menino, porque ele é comandado por uma mulher. E eu não tenho problema com o comando. Por exemplo, o Sub-17, os outros meninos, eu não tenho problema com o comando. Eu trabalhei com equipe adulta, no masculino. Eu não tenho problema com isso. É essa estruturação do machismo que vem do pai, que vem do juiz, que vem não sei o quê, que vem da própria arbitragem. Não é nem constrangedor. É triste, porque você se impõe, coloca a sua postura e você recebe do cara você é uma mulher, tá? Cartão amarelo para você por ser mulher. Por ser uma mulher. Mas é porque eles não conseguem lidar com isso e de você ter. É o treinador, você está ganhando, você perde para uma mulher. Como assim? Como você perde por uma mulher? Aí como você não pode aceitar que uma mulher entenda mais do que você está fazendo. Não, porque é uma mulher. É o Brasil, é um ser humano, né? Independente tipo, de cabeça, sexo, né? É a cabeça, é a sua inteligência, não importa o seu corpo, é a sua inteligência, é a mesma independente, coisa. É a mesma coisa que eu falo sobre isso, sobre as cotas raciais. Eu não posso ser medida pela minha cor, tem que ser medida pelo meu intelecto. Eu posso ter o quê? Por uma pessoa que estudou em escola pública, por uma questão de renda, eu posso ter. Mas não falar que você tem que criar por a sua cor. A sua cor não define o seu intelecto, não define o seu caráter, é a sua cor. Aí está o racismo. O racismo está em definir cotas pela cor da pessoa. Você tem que ser julgado pelo seu coração, pela sua cabeça, não pela sua cor. Você tem que ter mais oportunidades, você tem que oportunizar sim, mas não pela cor, pela sua condição social. Porque senão eu vou pegar uma pessoa que ela tem uma condição social boa, ela estudou em escolas particulares e porque ela se denomina da pele negra, ela vai receber uma chance numa faculdade. Sendo que ela tem mais condições que uma outra pessoa que é branca, que não teve a mesma estruturação social e financeira. Então, assim, aí que tá. E essas coisas vêm de cima, vêm do poder, e o poder faz, e aí a gente acaba tendo essas consequências. É a mesma coisa, eu não posso ser julgada por ser uma mulher. Se você tem que me julgar como profissional, você tem que me julgar pela minha profissão, pelo meu profissionalismo, não por eu ser uma mulher. Exatamente. Concordo, mas aí a resenha aqui a gente ficaria horas falando sobre isso, né? Como você gerencia dentro de quadra conflitos? Como os conflitos? Como temos conflitos? Conflitos é como? Quais são os conflitos? Não conheço conflitos. Uau! Olha isso! Conheço conflitos, sim. No feminino acontecia mais, nas crianças... feminino eu acho que é muito mais, feminino acontecia mais, feminino tinha mais conflitos. E nas crianças menos... No Sub-16, um pouquinho de ego, de vaidade, às vezes em alguns momentos. Mas aí eu chego, eu bato na porta do vestiário, arrebento tudo e bato na mesa e falo... Chega! Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Não, mas é assim. Os conflitos eu vejo assim. Eles fazem parte e eles precisam acontecer. Você só se transforma no caos. Nada se transforma...
É a mesma coisa da borboleta. Ela já não nasce plena e bela voando. É um processo. É um processo e deve ser doloroso. A transformação deve ser doloroso. A transformação, ela só acontece de modo caótico. Então, o que acontece no modo caótico? Eles precisam conviver e eles precisam ter os problemas deles e os conflitos dele. E eu observo. Eu observo, porque eu acho que isso faz parte do processo de aprendizagem e eles precisam passar por isso para eles conseguirem dar o próximo passo. Então, assim, num sub-8, a gente vê qual o processo de conflito deles. O coleguinha não toca a bola. Então, é um processo... E quando eles brigam entre eles por não tocar a bola. Nessa categoria, eles são extremamente individualistas, porque eles só enxergam o gol como resultado. É natural da idade. Então, beleza, esse é um conflito que eles vão ter. Aí eles vão ter um conflito que eles começam com umas brincadeiras ainda de empurra e depois dá errado. Aí tá bom. Só que aí nessas categorias você vê muito o pai intervir. Não que o pai para, mas depois o pai fala pra criança assim: se o menino te empurrar, você vai e empurra de volta. É exatamente assim que os pais educam as crianças. Porque se você apanhar, você vai apanhar quando chegar em casa. Você não pode ser o... Você vai apanhar 2 vezes. Exatamente. É assim que os pais educam os filhos. Né? É assim que os pais educam os filhos. Então, assim, os conflitos existem nesse âmbito. Beleza. Passou disso, aí acontece, aí eu venho e faço a intervenção. Beleza. Quando você chega nos maiores, quando você chega dos 11 aos 13, é a fase dos ciúmes. É a fase dos ciúmes. Então, tipo, ele jogou mais que eu. Ele não sei o que. Não sei o que o cara. Então é a fase dos ciúmes. Que eles lidam com essa fase dos ciúmes. Porque o cara joga mais, porque eu não sei o que menos. Então eles têm essa guerrinha um pouquinho entre eles. Mas assim, eles tentam esconder um pouquinho mais. Quando eles chegam do 15 aos 16 anos, é a fase da imposição. Essa fase dos 11 aos 13 é a fase que eles estão também assim, eles sabem tudo. E você corrige e eles chacoalham a cabeça. Tipo, eu sei mais que você. Essa fase que é o teste. Tu fala assim, vocês querem me testar? Eu já sou testada. Então assim, essa é a fase que você corrige e ele chacoalha a cabeça. Porque ele já sabe de tudo, porque ele é o cara, porque ele tem... Então essa fase é mais difícil. Essa é a fase muito mais difícil aos 13 e 14, porque daí, meu Deus, até tem que ter paciência. Quando chega do 15, 16, 17 anos, eles passaram por essas pequenas transformações, eles já são bem mais unidos, mas aí começa a vaidade. Daí essa fase da vaidade é a fase que você tem que intervir mais, porque daí você começa a ter situações de o menino querer ser... fominha mesmo, de o cara não tocar a bola, aí o outro vira e manda ele para aquele lugar, daí o outro não sei o que, e outro não sei o que, daí começa com essas pequenas situações. Aí às vezes parece fala assim, você tá falando uma loucura, mas não é. Começa a idade dos namoros, né? Começa a idade dos namoros. Essa é a idade. Começa a idade dos namoros. E aí você tem que lidar com essa situação. Aí ele quer fazer um gol pra menininha. Aí não sei o que. Aí ele prefere não tocar a bola pro coleguinha porque a menininha tá na arquibancada. E aí ele quer fazer um gol pra fazer um coraçãozinho. Então aí começa a vaidade. Aí é a hora que você tem que intervir. A gente é um grupo, não tem nada a ver. Aí tem que entrar na porta, chutando a porta. Pro cara falar assim, se liga, né? Estamos aqui a vida toda junto e agora você vai fazer um negócio... uma gracinha. Uma gracinha pra menina e em vez de tocar a bola pro companheiro. São essas fases, mas assim, fazem parte, precisa ter o conflito para eles conseguirem entender e processar todas as fases. E aí tem que ter o discernimento para lidar com isso, para não levar pro lado pessoal. Eu, preciso lidar com isso. Pai vem, fala, mãe vem, fala. Faz parte, deixa os caras, eles vão se resolver. Porque eles, entre si... Se eles não tiverem ação externa do pai e da mãe, eles entre si se resolvem. Sabe aquela coisa assim? Brigou na escola. Daí, se tem um filho, eu tenho um filho. Os dois brigaram na escola. Daí eu vou lá, discuto com você, você discute comigo. Passa 5 minutos, as crianças estão brincando junto. Por isso que você tem que ter o discernimento para não interferir, porque aquilo vai ser natural deles, é natural. Eles vão brigar, mas eles vão se resolver. Eles vão se entender.
E aí o adulto faz o quê? Se eu briguei com você, e aí as crianças estão brincando junto. Como é que a gente vai fazer? Por isso que Aí fica o adulto brigado, né? Porque eles ficam ali, eles brigam e ficam ali, e as crianças... isso. Por isso tem que ter o discernimento. Eu falo às vezes que antes de você... O ideal de processo de pais e filhos, acho que antes de você pegar os filhos, a gente deveria fazer as aulas com os pais. Para reeducá-los, para evitar situações como acontece de pai falando de criança, de não sei o que e tal. Só que assim, eu sou extremamente dura e eu sou extremamente direta. Eu não minto para os meus alunos. Então, se meu aluno perguntar por que ele não jogou, eu não falo, ai, bonitinho. Eu falo, por causa disso, 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 disso. Eu lido com as verdades. E eu falo para os pais, o maior erro de vocês é porque vocês mentem para os filhos de vocês. Vocês falam assim, pô, você não jogou, mas você é melhor que o outro, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Não minta para o seu filho. Enxergue a realidade e fale a verdade. Porque se ele frustração faz parte. Porque se ele aprende a lidar com a verdade, ele vai aprender a lidar com o banco, ele entende, ele vai aprender a lidar com isso. E se ele não é um cara frustrado, se ele não se frustrar nessa fase, quando ele chegar numa fase adulta... Isso é muito pior. Ele vai ser o seu bebê com 30 anos. Isso é muito porque pior. Chama meu pai, chama minha mãe. Ai, mãe, brigou comigo. Como é que esse cara vai ter um emprego? Como é que esse cara vai construir uma família? Então, você está formando um homem ou você está formando um bebê de 30 anos? Eu estou formando um ser humano. Então, ele vai ficar no banco, ele vai aprender a respeitar a vez dele, a vez do coleguinha, porque isso é a parte da formação. Ele vai falar que ele não quer ir jogar porque ele está no banco, e ele vai ter que ir jogar porque ele vai ter que aprender que é a vez do colega e não a vez dele. E que se ele quer estar dentro da quadra, ele precisa se esforçar mais. Porque se ele não se esforçar, ele não vai ganhar. Porque na vida, se eu não me esforçar, eu não vou conseguir conquistar nada. É assim que ele aprende. Então lá é o começo da educação, só que pensando quando ele tem 6 anos para quando ele tiver 20 anos. É o começo. Eu penso nisso. Colher o resultado lá eu na penso frente. nisso. Eu não estou pensando nos 6 anos dele. Eu trato ele como 6 anos. Só que eu estou pensando que eu formo ele com 6 anos para ele chegar nos 20 e ser uma pessoa autossuficiente. Emocionalmente. Porque hoje, se a gente for olhar a nossa sociedade, as pessoas não têm autossuficiência mental para lidar com a relação e para o mundo. Cada vez você vê mais pessoas que não sabem conversar, que não sabem se expressar, e cada vez mais doentes. É isso mesmo. Esse é o reflexo do mundo. Mas quando que começou? Começou agora? Veio na pandemia? Não veio na pandemia. Vem lá dos 6 anos, quando você inicia na educação e você não consegue visualizar isso e você fala, meu filho não está jogando, vou para outra escolinha. Ah, filho, não está bom aqui, vou para outra escolinha. O cara migra de 500 escolinhas e o menino aprendeu o quê? Nada. Fica pulando, né? Porque ele tá protegendo. Mas isso não é proteger seu filho. Isso não acontece só no esporte, isso acontece em escolas, na né? Na vida. É como a educação. Eu não tenho que brindar meu filho, ele tem que viver... Perfil. Ele tem que viver todas as situações para ele saber lidar. Eu falo para os meninos, eu ensino um monte de coisa, mas a tomada de decisão, ela é sua. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou te capacitando para você conseguir tomar a melhor decisão. É isso. A gente ensina, mas a escolha tem que ser deles. Eles vão escolher. A gente capacitou, abriu espaço, mostrou. Agora, a tomada de decisão, ela está com você. O poder sempre está com você de escolher. Então, você vai fazer uma boa escolha, ou você vai fazer uma má escolha. Fez uma má escolha, tem uma consequência. Lá na frente, você tem que olhar para ela e falar assim, eu errei ali, a próxima eu vou acertar. Isso é formação. É seguir isso. É isso. É seguir isso. Jaque, esse projeto que você faz é um projeto tão lindo e tão desafiador, como a gente já está ouvindo aqui, você colocando. Como que você trabalha com essas crianças? São crianças carentes, né? Boa parte. Nem todas. Como que você trabalha a questão da motivação? Não que eu acredito que a motivação, ela te faz. A motivação, ela né? O que faz essas crianças continuarem? Como que você, junto com elas, lida com isso? Porque pode ter aquilo, eu não vou, não quero, tô cansado, ou vive, né? Sabe-se lá tantas coisas que eles vivem dentro da realidade deles. Como que isso é trabalhado?
com essas crianças? São dois grupos, né? Então, a gente fala da parte do alto rendimento e da parte social. Na parte social, é bem mais atrativo, eu acho. Ou não. A parte social, talvez, eu acho que a competição seja mais atrativa porque você tenha mais bônus, né? De viajar, de jogar, de tal. Tenha mais coisas ali, né? Seja mais movimento. Seja mais legal para eles, né? Na parte social, você tem... É uma conquista. Então, por exemplo, a criança vai lá, você tem que conquistar a criança. Você tem que... Pra ela vir continuar, né? Então, aí vai muito do como você trata, vai muito de como você lida com eles. Eu sempre penso na parte social, na parte técnica mesmo do treino, ela é dividida entre um aquecimento lúdico, que é uma brincadeira. Para você, se você começa com uma brincadeira, você já começa com um clima bom, né? É mesmo aquele quebra-gelo, é o quebra-gelo que a gente chama na parte da educação. Então, você começa com quebra-gelo, você faz uma brincadeira, que é legal. Beleza. Aí você faz um pouquinho da parte técnica mesmo, de fundamento, tal, trabalha com eles, e depois você solta o joguinho, que é o grande atrativo, é o joguinho. Então, todo dia você tem que ter um joguinho. Porque se você só der o treino, ele não quer só tem que ter a parte lúdica ali. Tem que ter a parte do joguinho, legal. E aí, às vezes, eu também faço desafios com eles, que isso é legal. Então, eu faz um desafio lá, dá uma caneleira, dá um meião, dá uma bolinha, alguma coisa. Isso é uma parte que atrai. Aí, na parte de competição, eu acho que a competição em si, ela já atrai. Ela já atrai porque a gente joga uma Liga Paulista. Uma Liga Paulista é um puta de um campeonato. Esse ano a gente entrou na Liga Paulista. Então, ela já atrai. Você estar na equipe de competição te traz, por exemplo, uma coisa boa. Você tem lá uma roupa de viagem, você se apresenta bonitão e tal. Aquilo enche os olhos. Quem está na turma de treinamento sonha em chegar na turma de competição. Então, isso quer dizer que você está num caminho certo, porque o cara que está ali, ele visualiza lá em cima. Então, isso já é uma parte legal. E aí, sobre manter e motivar, na parte de competição, ela é tão competitiva que eu não preciso manter. O cara, ali ele é cobrado. Aí, o que vai acontecer? Vai ter aquele cara que não está disposto a ser cobrado. E daí aquele cara que não está disposto a ser cobrado, ele também não está disposto a fazer o que eu quero. Que daí ele não vai entregar o que eu preciso. Então, se ele não vai entregar o que eu preciso, ele não está disposto e ele também não vai render aquilo, então a gente desfaz a parceria. Para o jogo ali, ele não vai porque ele não tem o aspecto competitivo. Entendi. Funciona assim. Então, não tem muito o que atrair. Então, aconteceu isso no Sub-13, há 3 semanas atrás. A mãe veio e conversou comigo, falou assim, ele era da turma de treinamento e ele subiu para a turma de competição, ano passado. Só que assim, ele não está disposto a entregar o que a categoria dele está entregando. E aí ele está na pior categoria, entre aspas, que é a melhor. Porque é a categoria que é mais competitiva. Que os caras têm Sub-13 tem um sangue nos olhos, assim, pá, molecada muito, muito junta. Aí ele não está disposto a correr terça e quinta, porque ele tem preguiça. Então aí, por exemplo, ele vai para os jogos, ele não foi convocado. Daí ele não está disposto a treinar com mais intensidade para buscar o espaço dele, então ele não quis mais. A mãe veio e conversou comigo, eu falei para ela, é normal, ele não tá nessa pegada, na mesma pegada que os caras, tá tudo bem, ele pode voltar para a turma de iniciação. Porque ele não vai entregar o que eu preciso que ele entregue. Porque talvez ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Eu vou ficar com alguém que não quer fazer o que eu preciso. Sendo que tem outros ali na fila, né? Mas ele não quer para chegar. Então, assim, ele não quer. Então, se ele não quer, ele não vai entregar. Daí não tem sentido eu ficar com ele Sim. e ele continuar comigo. Então, essa parte, assim, não tem. Aí eu falo, a motivação, o que eu preciso ter com eles e colocar neles, eu acho que não é nem a palavra motivação. É a competitividade, cobrar ser competitivo. Então, você quer ganhar? Você precisa fazer mais. Não dá para ganhar treinando segunda e quarta. Você tem que correr os seus 3 km. Por que você tem que correr os seus 3 km? Porque se você não correr os 3 km, quando você chegar lá, cara, o outro time correu. O outro time vai ganhar. Então, assim, é pontuar e mostrar. Mas eu também não cobro. Eles têm um grupo lá, eles têm que mandar os 3 km. Eles não mandaram os 3 km essa semana. Um cara mandou os 3 km. Quando chegou na sexta-feira, perguntei assim, por que você não correu?
Ah, dormi. Por que você não correu? Preguiça. 4 horas da tarde. Então a gente vai correr agora. 15 voltas lá embaixo. Desci com ele, sentei na sombra e mandei correr. Podia ter feito, né? Podia não ter chegado. Aí eles começaram, o Sub-13 é um exemplo que eu trabalho muito, que eu falei que é uma fase difícil, então eu trabalho muito, as cobranças são mais pesadas com eles. Então o Sub-13 eles perderam para um time, no começo do ano, as quartas de final, que era o mesmo time que a gente ia enfrentar no primeiro jogo desse segundo semestre. Se vocês perderem para eles, vocês vão pagar 50 burpees. Senhor, um burpee já é um horror. 50 burpees, todos os dias. Eles estão pagando 50 burpees todos os treinos. Mas, combinado não sai caro? E o pior de tudo, eles começaram o jogo, eles abriram 2-0. Eles perderam de virada 3-2. Então vocês vão pagar o burpee. Aí ele pode falar assim, eu não vou pagar. Você vai pagar, você vai sair. Mas eles vão pagar, eles pagam. Então assim, tudo tem o ônus e tem o bônus. Vocês estão ganhando? Você está ganhando por quê? Porque você está correndo. Eles ganharam semana passada. Está se dedicando. Nós jogamos 6 jogos. Pegamos Santana do Parnaíba super forte. Só o 13 ganhou. Todos os outros perderam. Só o 13 ganhou. Você está ganhando? Ah, vocês ganharam? Segunda-feira, rachão. Que rachão? Nós vamos fazer o quê? Vocês vão lavar a quadra. Você mostra aqui, mas você mostra que você precisa trazer o cara para baixo. Mas, pô, você tem que elevar o cara. Não tem que elevar o cara. Eu tenho que mostrar que a vitória, para você chegar, é fácil. O difícil, sabe o que é? É você se manter aqui, ó. A constância, a luta é pela constância. Então, se você... Não dá, cara. Você pode ficar aqui, ó. Mas você não pode subir e daqui a pouco você vir aqui embaixo. Então, você tem que lutar por isso. Pô, ganhamos ganhamos domingo. O único time que ganhou, baita jogão. Segunda-feira, 4 horas da tarde, hoje nós vamos lavar nossa quadra. Todo mundo. Mais nada. Dessa forma você traz neles. Mais nada, é nossa realidade. Nossa quadra tá suja, vai treinar, girar. Mas por que não pode que a gente? Porque vocês são o primeiro horário, porque vocês vão lavar. Vocês ganharam ontem, vocês vão lavar hoje. Para os caras treinarem. Ah, você é dura, você é brava. Não. Eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Você entendeu? O cara não pode se iludir. Ele tem que voltar para ele entender por que... Não é capaz que no próximo ele... Por que ele faz isso? Ele subiu a cabeça. Não subiu. Ó. Ganhamos, parabéns, gostei do jogo, foi bom, erramos isso. Precisamos voltar para cá. Agora a gente vai fazer... E começa tudo de novo. E vai dar sequência pro próximo jogo. No próximo jogo, o cara não vai estar iludido com a vitória. O que ele vai lembrar? Como foi a semana? Segunda-feira ela veio a quadra. Você entendeu? Sim. Você pode, às vezes, pode ir lá, pode ter sentido. Mas eu falo, não tem. Me pergunta por quê. Eu falo pra ele, você fez isso por causa disso. É o trabalho coletivo, é entender... Tudo tem uma razão, é entender, né? Que você também serve, que você não é só... Que hoje você ganhou. Pô, você ganhou hoje? Agradece. Que nem, fui trabalhar hoje, tive um dia bom. Beleza, você lembrou de agradecer? Você lembrou de ser grato? Que você teve mais um dia. Você é uma treinadora holística, né? Você passa por todo, não é só o treino ali, não é né? Só as 4 linhas. Não é dentro das 4 linhas. É tudo, você faz um trabalho. É a vida. Excepcional. É a formação de ser humano, de vida. É trazer o cara para essa situação. Eu preciso que ele seja completo. Sim. O jogo é o de menos. Mas a formação de vida é o mais importante. É um trabalho, um projeto maravilhoso. É exatamente isso, é lindo. A transformação social da pessoa. Porque é isso que vai valer. Se ele vai ganhar, se ele vai virar jogador, se ele não vai, não estou preocupado. É irrelevante. É consequência. É irrelevante. Nesse momento é irrelevante. Se ele virar, ótimo. Se ele não virar... porque o teu projeto é esse, se ele não virar, o foco dele. Se ele não virar, beleza. Ele vai virar um ser humano bom, um pai de família, um trabalhador honesto. Esse já é o ponto. Aí eu passo na rua lá, professora, às vezes eu falo, e aí, beleza? O cara tem 20 anos. E aí, beleza, às vezes eu não lembro o nome. Pô, beleza, professora. E aí, professora Jaque? Beleza, mano. Isso. Essa é a construção. É o teu legado, né? Você tá isso, deixando é o teu legado. Meu legado teu é legado. isso. Eu sei que você tem inúmeras histórias, né, ao longo de todo esse tempo. Gostaria que você compartilhasse sua maior conquista dentro do futsal. Ixi. A primeira coisa que vem na tua cabeça. Meu Deus. Não sei, é um filme. Ou um aluno,
ou com você? O que vem quando a gente fala assim, putz, dentro da minha carreira, disso daqui, o que toca o teu coração? Eu acho que as pessoas acham que eu sou uma pessoa dura, eu acho. Eu choro muito pouco, eu acho que eu quase não choro. Tenho um problema com lágrimas, acho que elas não saem. Então são duas. Acho que elas não saem. Eu sou capaz de chorar vendo um filme bobo, mas de demonstrar pouca emoção. Eu acho que eu não consigo pensar uma conquista, alguma coisa que tenha... Uma aluna, né, principalmente das mulheres, que se destacou, algo que aconteceu, um jogo que foi memorável. Olha, não é nem uma conquista, assim, mas já tive muitas histórias boas, já tive as meninas que venceram e tal, mas eu vou falar do meu último jogo do Sub-8, uma derrota. Porque parece um clichê besta, né? Mas você ganha muito, você aprende muito mais na derrota do que na vitória, né? Todo mundo fala isso, mas eu acho que é uma máxima verdadeira do esporte, né? Nós temos o Sub-8 lá, que são os menininhos de 7 anos, lindinhos lá, os meus fofinhos. Eles jogaram o ano inteiro, o primeiro semestre inteiro, e eles não tinham perdido nenhum jogo. Eles ganharam tudo, eles foram campeões em Perdões, ganharam a final de 8-0, ginásio lotado, uma coisa boa. E estavam jogando a Liga Campineira. E a Liga Campineira é muito mais forte do que a nossa região aqui. E nós chegamos invictos também, nós não tínhamos perdido nenhum jogo. E nós fomos fazer a final em julho, primeira semana de julho, nós vamos fazer a final da Campineira. Dia 4 de julho, nós vamos fazer a final da Campineira, acredito que era dia 4 de julho. E eles não tinham perdido nada, eles tinham ganhado tudo. Esse time que estava na final era um time difícil, mas eles tinham ganhado desse time 2 vezes. E aí eles chegaram na final. E aí, assim, eles chegaram assim, ó, com os olhos todos arregalados, né? Aquele medo, aquela sensação que eu ainda sinto, e eu sempre falo isso para todo mundo: se você não sentir um frio na barriga, você tem que parar. Seja de jogar ou seja de ser, porque não tem como você chegar numa final e você não ficar com frio na barriga. Você tem que ter. Se você não sentir mais, tem que ir para outra profissão, porque a sua profissão não é mais aquela. Então, assim, aí a gente chegou na final e tal, a gente tomou um gol muito no começo do jogo. No comecinho do jogo a gente tomou um gol, e aí eu pedi tempo e eles já com carinha de choro. E eu falei, se acalma, tá tudo bem. Mas, eu tô com medo. O menininho falou pra mim, eu tô com medo. Falei, para de dar chutão, não tocar a bola e tal. E aqueles assim, né? Ele faz o beicinho e coisa. E aí isso é difícil. E aí você tem que manter lá e tal. E aí nós continuamos no jogo, nós viramos o jogo 2-1. E aí naquele dia tinha um torcedor do outro lado. E aí esse torcedor estava xingando as crianças. E aí eu chamei o juiz várias vezes, pedi pra parar, não sei o que, ele não tá xingando e tal. Isso até, falei que não chorou e tô coisa. Olha, se emocionou. Porque é triste, Fátima, é uma coisa que não é legal. E aí o cara xingando, tal, eu pedi pra parar, falei que ia tirar de quadra, tal, não sei o que, tal, e o cara continuava xingando os meninos. E aí acabou e foi. E aí nós tomamos a virada faltando 50 segundos, nós tomamos 2 gols. E aí esses 2 gols vieram. E aí, quando acaba o jogo, assim, né, tipo, eles desabaram chorar. A menina põe a cabeça assim, deita no chão e fica chorando. E aí, tipo, eu chorei também na hora que fui falar com eles, porque era... Não sei o que eu sinto, assim, mas é a hora que eu sinto que, tipo, aquilo é o esporte. Mas eles não precisavam passar por aquilo. Eles não tinham que ser levados àquela situação. É lógico que perder e ganhar faz parte, mas aquilo foi excesso para eles. Tipo, talvez erro meu, talvez eu deveria realmente ter saído de quadra, talvez, tipo, porque acho que não precisava ter sido exposto daquela maneira. E aí quando eles choram, não é só pela... Eles queriam muito ganhar, eles mereciam muito ganhar, tal, mas eles foram expostos ao pior do esporte. E aí, às vezes, é a hora que eu penso assim,
Não precisaria ter sido dessa forma, né? Não Porque a gente fala muito de frustração, né? Não é a frustração da derrota. Sim, não é por isso. Eu lido com a derrota. Sim. E eu ensino a lidar com a derrota. Eles já perderam outras vezes. E eles não choraram. Mas é pela... Essa exposição desnecessária. E pela maneira como foi feito. E aí, tipo... às vezes eu penso assim, né? Daí é a hora que às vezes eu penso... Pô, o que eu tô fazendo com eles? Qual é a competição? O que eu tô fazendo? Porque, assim, eles perdem em outros lugares. Eles perderam a Liga ontem 4-0, mas não é. Mas aquela situação. E daí ver, tipo assim, eles vão lidar com medo, eles vão lidar com a bronca, mas o quanto aquilo afetou. O quanto aquilo expôs eles. E aí a tristeza deles, a lágrima deles, eu falo assim, a Pro tá muito orgulhosa de vocês, tal. Mas assim... Você Mexeu, quer consolar, né? Mas você não tem pra onde ir. Então, assim, foi um jogo difícil, foi um jogo que mexeu com eles e foi um jogo que eu tô lidando com as consequências até agora. Por exemplo, eu tenho um menininho que ele ficou com medo nesse dia e ele continua com medo. Algo aí pra você. Você entendeu? Então, tipo trabalhar. Assim, olha, vamos tipo olhar o assim, outro lado. Então, tipo, você entendeu? Ele ainda tá com medo, porque ele não consegue mais reagir do mesmo jeito. Então, assim, mas tipo, você podia contar uma história boa. Tipo, eu podia contar uma história, tem N histórias, mas é algo que eu ainda não lidei. É algo que eu ainda estou em processo e foi alguma coisa que mexeu comigo e mexeu com eles. E afetou eles. Então, ainda está me afetando, porque eu ainda tenho que processar isso. E é algo isso. Que você que vai trabalhar. E é algo que eu não quero viver no esporte. Então é algo que, tipo, é um lado que não é tão legal. É um lado que era uma final, era legal, mas é um lado que foi para uma outra situação. É o lado negro do esporte. E a gente sabe que tem isso, né? Não é legal. E não foi legal. E mexeu com eles, mexeu com eles, mexeu com você. E foi uma coisa que me marcou. Acho que você fala assim, podia ser uma coisa positiva, mas me marcou e ainda tá... ali. Ainda está muito recente. Não consegui absorver, Sim. não consegui dissolver isso dentro de mim e nem dentro das crianças. Mas a hora que você digerir tudo isso, você vai encontrar o caminho certinho, porque mas é uma coisa com todo esse controle emocional que você tem. É uma coisa que marcou, tipo assim, uma coisa que mexeu comigo. Pode ver, né? Eu falei que eu não choro, eu chorei. Eu chorei hoje de novo. E eu sou uma pessoa que... Pra me ver chorar é raríssimo. Olha, gente, olha isso, hein? Olha isso. Não é bom. Mas é bom externar aquilo que a gente... Porque às vezes a gente segura tantas essas nossas emoções e externar... Faz parte também. É que é uma passagem que foi difícil, entendeu? É uma coisa que você fala assim, o que te marcou? Isso é uma coisa que me marcou. Não é positivo, mas eu preciso transformar ela em positivo. Sim. Eu entendo, eu aprendi que por trás de toda ação sempre há uma intenção positiva. Sim. E por mais difícil que seja, porque é essa ação, isso que aconteceu, você fala assim, mas o que tem de positivo nisso? Eu só vi negativo. Você vai encontrar. Porque tem alguma coisa. Isso aconteceu por alguma razão. Sim, com né? certeza. Então, assim, aprendi, e isso é difícil, né? Porque quando a gente traz para as nossas coisas, para a nossa vida, você, mas o que tem de intenção positiva numa história tão negativa? Tem. Acho que é o momento para a gente parar, refletir, assim, ok, o que eu posso tirar de lição daqui? O que eu posso tirar de intenção? O que aconteceu aqui que eu preciso trabalhar, que eu preciso evoluir, que eu preciso melhorar? Então tem. Tem, lógico. Pode ter certeza. Daqui tem. Uns dias a gente vai conversar assim, que nem, eu entendi. É que nem eu falo para os meninos assim, o jogo, o que você fez de... O jogo a gente perdeu. Mas dentro do que a gente perdeu, tem alguma coisa positiva. Sempre Qual foi tem. seu ponto forte e seu ponto fraco? Então, eu sempre tento mostrar para ele esses dois lados. O ponto forte é você acertou isso e isso. De tudo que a gente faz, tem algo bom. Meu dia hoje foi uma merda. Não, seu dia não foi uma merda. Repensa o que você fez. Tem alguma coisa boa. Tem muito mais coisas positivas do que negativas. Eu tenho esse pensamento e eu tento mostrar para eles que realmente comemora as suas pequenas vitórias. O que é suas pequenas vitórias? Hoje eu estava lá dentro do jogo, no contexto do jogo, a gente tomou 3 gols. Beleza. Mas o goleiro. Mas olha, de 3 gols que
que você tomou, você fez essa ação, essa ação, essa ação. Porque eles precisam aprender as pequenas conquistas, as pequenas vitórias vão levar à vitória maior e à conquista geral. Então, assim, sempre mostrar isso. Ou saiu do treino bravo, não fiz nada hoje. Não é que você não fez nada. Você errou aqui, mas olha, aqui teve isso, isso, isso. Porque as pessoas, se nós não nos valorizarmos e valorizarmos as nossas pequenas conquistas, nós nunca vamos enxergar você não vai na frente. Porque fica tudo muito, o nosso grande objetivo, né, a meta, ela tem que ser dividida Sim, são degraus, nós vamos crescendo. Para chegar ao topo, porque não adianta você mirar lá, ok, eu tô mirando lá, mas eu preciso seguir. Igual a gente falou sobre a constância, chegar é fácil, e se manter? Você vai chegar lá, se você subir muito rápido, você vai cair, porque você não tem estrutura para você ficar lá em cima. É uma casa, né? Não tem como você começar pelo telhado. Você tem que começar pelo alicerce, ali tem que ser muito bem feito ainda. Não, aquele não vai sustentar. É exatamente na vida e na construção da formação do ser humano. É isso. Estamos caminhando pro final. Quais são os seus planos e objetivos no futsal? Futuros, né? Olha, meus planos e objetivos. Eu quero ter um futsal mais estruturado. Então, eu preciso dessa base financeira, né? Eu preciso tentar melhorar isso, que é uma situação que precisa ser feita o mais rápido possível. Eu quero poder atender mais crianças com mais qualidade. Então, eu quero poder ter outros polos, eu quero poder atender os polos mais distantes, que eu acho que é onde realmente precisa. Então, hoje eu atendo o Imperial e Cerejeiras. Beleza, o Imperial é o maior bairro da cidade e é o bairro onde tem mais crianças, mas eu quero voltar a atender no Maracanã, que é um bairro rural. Eu quero voltar a atender no Boa Vista, que não tem esporte. Eu quero atender no bairro do Tanque, que não tem tanto esporte. Então eu quero atender em bairros mais distantes e onde eu sei que é preciso fazer intervenções. Eu quero ter isso. E eu quero futuramente chegar com a equipe de competição no nível que eu acredito que seja o ideal, que seja conseguir federar as crianças, conseguir jogar uma federação e conseguir ter mais estrutura local. Por exemplo, nosso ginásio, a gente cuida do ginásio, mas o ginásio, se chover, molha mais dentro do que fora. Ter uma estrutura melhor para conseguir trabalhar mais e ter mais qualidade e atender mais crianças, mas com qualidade. Certo. Não aumentar, dobrar e não ter qualidade de trabalho. Então, acho que esses são os planos futuros. E também ter condição de contratar mais um profissional, mais 2 profissionais, para conseguir gerir isso e a gente ter um pouquinho mais de qualidade. Por exemplo, eu trabalhar no domingo, eu fazer 6 jogos e na segunda-feira eu ter um outro professor para dar minha aula, porque precisa desse descanso. Ou, por exemplo, eu dou aula das 8 às 4 e às 4 começa a competição. Eu já estou extremamente fadigada mentalmente até às 4 e quando chegar às 4 é onde eu preciso ter mais nível de atenção. Então, era onde eu deveria chegar só às 4 para fazer só as turmas de treinamento. Sim. E eu faço desde as 8. Então, assim, ter mais um profissional supriria essa necessidade para eu conseguir ter mais qualidade no meu trabalho, dar mais qualidade de mim mesmo como profissional nas turmas de competição. Acho que esses são os próximos objetivos para o futsal caminhar cada vez mais e fortalecer a nossa modalidade. Projeto, né? E manter esse projeto. Como que as pessoas te encontram? Fala um espaço aqui para você falar. As pessoas conseguem encontrar o Atibaia Futsal através das redes sociais, né, do Atibaia Futsal. Lá no Insta, no Insta, nós temos um Instagram lá, pode mandar lá que as pessoas respondem, a gente consegue responder. Pode nos encontrar no Omar Zigaib de segunda e sexta-feira das 8 às 10 da noite, estou lá, firme e forte. Marcando ponto ali, firme e forte. Segunda e sexta-feira a gente está no Omar Zigaib, pode ir lá conhecer nosso projeto, participar. Acho que são esses lugares que as pessoas podem nos encontrar aí. E se as empresas quiserem também fazer parcerias, tal, a gente está disposto, a gente precisa de parcerias para seguir aí com o projeto, transformando a vida. Tem algum telefone ou encontram lá no Insta? Pode ser no Insta, faz o primeiro contato e aí depois a gente desenvolve nosso portfólio aí do projeto, tem tudo certinho. Nós temos a lei do incentivo, nós somos regulamentados, tudo certinho, tem CNPJ,
é uma empresa sem fins lucrativos, mas Parabéns. Tem tudo certinho, organizado, uma associação, tem uma ata, tem tudo funcionando da maneira mais correta e transparente possível. Só não somos uma empresa de fins lucrativos, não tem objetivo nenhum de dinheiro, é só trabalhar com as crianças aí, transformar a vida delas, ajudar elas um pouquinho a tornar o caminho mais fácil. Bom, parabéns por esse projeto, que incrível. Conheci muito mais, né? Tinha pesquisado, olhei, mas agora conversando contigo, incrível, parabéns mesmo por tudo que você faz para essas crianças. E para a gente fechar, deixa uma mensagem para essas crianças, para suas crianças, ou para quem também queira fazer parte desse projeto. Eu vim do esporte, eu aprendi muito no esporte, eu acho que realmente o esporte tem o poder de transformar a vida das pessoas. E se eu pudesse deixar uma mensagem nem para os meus alunos só, mas para a sociedade, para os pais, levem as crianças para o esporte ensina valores, o esporte traz saúde, transforma a vida dessas crianças, e a gente precisa disso, de incentivo, que o sistema público, que as empresas, que as pessoas comecem a olhar para o esporte, para quem faz esporte, com um olhar mais afetivo, com um olhar mais carinhoso, porque se você tem uma criança que ela praticou esporte, com certeza ela vai ser um ser humano melhor, um profissional melhor, e ela vai ter uma condição melhor de lidar com toda a sociedade. E para os meus alunos e para os meus futuros alunos, para quem quiser ir lá no Atibaia Futsal, conhecer o projeto, participar do projeto, é um lugar aberto, a gente recebe todo mundo, você pode treinar, você vai fazer amigos, você vai conviver lá com o pessoal e vai ver que o futsal, ele é uma modalidade coletiva, ele é uma modalidade que trabalha todo o seu corpo, ele te dá uma sustentabilidade para você e para qualquer outro esporte, e além disso, ele faz amigos, ele traz você para mais perto de gente do bem, gente que quer o bem e gente que pratica o bem. Essa é a mensagem e a ideia aí do Atibaia Futsal. Muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Eu sei que você tem um tempo bem complicado, então muito obrigada por ter vindo, ter conversado com a gente. Chegamos ao fim de mais uma resenha, que foi um papo delicioso, muito emocionado, né? Vamos dizer assim, né? Muita coisa bacana aqui. E muito obrigada. Vou falar mais uma vez, gente, vamos lá. Vamos curtir, vamos espalhar toda essa mensagem aí, né? Tem muita coisa boa, tem muita gente que vai passar por aqui, que já passou. Então assistam a gente e muito obrigada. Até a próxima Resenha Glicogênio na Rádio Mídia. Vou deixar o WhatsApp, se alguém quer fazer alguma pergunta para a Jaque, tá? Ela vai responder, a gente vai atrás dela, ela responde. Então, o nosso WhatsApp é o 91485 1246. Só escrever, e também, se vocês quiserem indicar alguém que para vir aqui para conversar com a gente, fazer nossa resenha, estaremos aqui, ok? Muito obrigada e até a próxima.